Eu que agradeço, Ednei, agradeço toda a organização, a oportunidade. É um privilégio poder dividir o palco aí com o Roberto Ribas, da Brivia, com a Lígia, da Braskem, né? Profissionais que a gente admira e acompanha o trabalho. E o nosso desafio aqui é mostrar um pouquinho da complementariedade da oferta das nossas empresas, né? A Seeker como provedora de tecnologia, a Brivia como provedora de inteligência com a camada de digital branding, né? E a Lígia representando o cliente aqui, e num cenário de bastante complexidade que é o B2B, né? A gente muitas vezes se questiona como aplicar boas práticas nesse cenário, usando a social media como um ambiente estratégico, e aqui a gente vai poder olhar um belo case, um trabalho muito bem feito que vem acontecendo, os desafios, né? E espero que vocês gostem. A gente tem um objetivo aqui de interagir bastante. Não tenho aqui uma lista de perguntas, então no final a gente vai ajudar a nortear a nossa conversa. E para abrir, eu queria dizer para vocês que, no meu entendimento como profissional da área de marketing e provedor de tecnologia que está trafegando dentro das empresas e das agências, que a gente vê um foco muito maior para a mídia do que para o social, né? E eu já acompanhei, monitorei um pouco o evento nesses dias, eu já vi que isso já está virando quase que padrão do palestrante falar, mas eu não tinha conhecimento de que isso ia ser discutido anteriormente e de fato, é uma crença que a gente acaba tendo, né? A gente precisa entender que precisa ser muito mais social do que mídia, né? E quando a gente fala de social, nós estamos falando de uma série de temas estratégicos, né? Que eu coloco para vocês alguns dos temas principais, seria marketing, estratégia, inteligência, insights, pesquisa e desenvolvimento, inovação. São coisas que vão muito além de especificamente a mídia tradicional, a publicidade que nós estamos acostumados, né? E a Seeker enxerga isso dessa maneira, né? Nós temos aí uma oferta onde nós entendemos que o nosso papel é de prover tecnologia, buscar o que tem de melhor, buscar o que tem de ponta. Nós somos extremamente inovadores, norteados pela inovação, temos uma pegada muito forte de crowdsourcing, de ouvir os nossos parceiros, para que a gente consiga evoluir sempre, né? Mas a gente entende que isso é algo sério, é algo estratégico, e que o nosso papel é prover tecnologia. Tecnologia para quem coloque uma camada de inteligência e consiga, daí sim, extrair resultado, transformar isso tudo em solução, né? Então, nesse caso, o caso que a gente está dividindo o palco, como é que é feita essa oferta? Nós trabalhamos com, aqui, ambos são clientes da Seeker, né? Tanto a Brivia quanto a Braskem, que interagem diretamente. A Seeker é coadjuvante na interação, mas é o provedor de tecnologia. Então, tem uma série de insights que são trazidos pela equipe da Braskem, pela equipe da Brivia, para o aperfeiçoamento da nossa plataforma, das nossas plataformas em geral, e isso faz com que a gente consiga evoluir sempre, né? Se posicionando dessa maneira como uma empresa estratégica provedora de tecnologia e não de solução. Nós vivemos numa era pós-internet, né, onde essa ferramenta, essa tecnologia influenciou a forma como nós nos comportamos hoje, como nós nos relacionamos, como nós fazemos política, como nós protestamos, como nós organizamos, como nós namoramos, enfim. Tudo que nós fazemos hoje tem uma influência dessas plataformas digitais. E estão influenciando o nosso comportamento. Influenciam um comportamento tal qual de que a gente começa a ficar mais ansioso com certas coisas. A gente tem uma necessidade de resposta muito maior do que nós tínhamos antes. As gerações novas não entendem algo que não funciona, não entendem um processo estruturado que leva tempo para se organizar. As coisas são muito mais dinâmicas, tá? Então, dentro desse contexto de que nós vivemos numa era pós-internet, onde essa velocidade, essa necessidade de adaptação, essa necessidade de posicionamento que as marcas têm, de exposição dessas marcas, existe um novo contexto de construção de branding, tá? E, para nós, fazer marca não é fazer comunicação, não é falar para as pessoas que nós somos bons, que nós somos legais, que nós temos bons produtos e bons serviços. Marcas são construídas a partir de experiências. São experiências que determinam uma imagem de marca. Essencialmente experiências. Então, um bom atendimento no saque
é um ponto positivo para aquela marca. Eu tenho uma experiência positiva, é um ponto positivo. Nada mais é do que uma conta corrente de positivos e negativos. Positivos e negativos, essa soma é a imagem que eu tenho dessa marca. Só que essas experiências elas não podem estar limitadas somente a um produto, a um serviço. Elas têm que estar... Hoje, cada vez mais, nós temos que ter marcas que precisam emocionar as pessoas, estar culturalmente ligadas com essas pessoas, inspirar essas pessoas. São essas marcas que a gente tem um recall mais forte, que a gente admira. Não são marcas que têm um bom produto, são marcas que nos inspiram, que estão conectadas com aquilo que nós gostamos culturalmente, que estão conectadas com a nossa sociedade, que nos emocionam. E que se precisam para isso, e assumem para isso, se apropriam para isso de causas verdadeiras, né, de causas que transformam a vida das pessoas. E nós temos inúmeros cases como desse tipo, como, por exemplo, a marca que foi a empresa de marketing do ano em Cannes, que é a Coca-Cola, onde ela evidencia inúmeras ações que ela faz com o seu posicionamento, onde ela diz, por exemplo, que ela não vende um refrigerante ou uma bebida, ela vende felicidade, ela proporciona felicidade para as pessoas. E cada vez mais ela está entendendo que essa felicidade ela precisa ser compartilhada. Por isso que ela ganhou um prêmio em Cannes de design, onde ela divide a latinha dela para que as pessoas possam compartilhar aquele refrigerante, que na realidade é um momento de felicidade. Então, estar ligado de forma clara a uma causa é que efetivamente faz com que uma marca se diferencie de uma outra marca. E que essas causas precisam efetivamente estar conectadas conosco. As pessoas precisam elas precisam se identificar com essas causas. Tá? E daí, quando a gente fala de marca, o tema do nosso evento aqui é B2B, a gente transcende um pouco o modelo de negócio das empresas, os segmentos que elas atuam. Tanto para B2B, quanto para B2C, quanto para B2B whatever, a gente está falando aqui de marca. E daí a gente pode... Os desafios dessa marca e a forma como essa marca pode usar mídias sociais começam a se aproximar, né? E daí, só que obviamente a gente tem um contexto de negócio diferente. Uma empresa B2B ela tem uma dinâmica de negócio diferente de uma empresa B2C, né? As empresas e uma empresa B2C hoje ela precisa, pela necessidade de venda, de estar conectada com o consumidor, de novidades de produtos, ela precisa, cada plataforma nova de comunicação, cada plataforma nova de construção de experiência, ela precisa estar ali ligada, precisa se posicionar, lançar um novo vídeo, numa nova funcionalidade no Facebook que eu preciso utilizar, porque eu preciso ter uma instância de conexão, porque o meu giro é muito grande, a minha conexão com as pessoas é muito rápida, é muito direta. Uma empresa B2B não. Uma empresa B2B tem 3 ou 4 stakeholders, 3 ou 4 etapas na sua cadeia de valor até atingir o consumidor final. Nós vamos falar aqui hoje de Braskem, que está lá na primeira fase de uma cadeia de valor, que é o plástico. Então, assim, até ela chegar nas pessoas é muito tempo, passa por muitos intermediários. Então, ela tem uma velocidade, uma dinâmica muito diferente de atuação, ela tem processos de negócio diferentes. O foco dela é uma outra empresa, que ainda vai pegar o material dela e vai transformar numa outra coisa, que daí vai se transformar num produto final que vai chegar nas pessoas. Então, ela não tem essa necessidade de estar o tempo inteiro conectadas e buscando novidades de comunicação. São essa basicamente é a grande diferença entre uma empresa B2B e B2C. Mas as duas empresas, quando a gente está falando de marca, quando a gente está falando, transcende ao negócio e fala de uma marca, as duas empresas precisam efetivamente construir reputação. Precisam efetivamente construir uma imagem na cabeça das pessoas, né? E quais são os desafios efetivamente de uma empresa B2B dentro desse processo? Basicamente cultural. Porque todos os seus processos de negócio são baseados nessa dinâmica, que ela fala com uma outra empresa, ela tem um foco comercial diferente, ela não precisa ela ter mais fãs no Facebook ou as pessoas interagirem com ela, até isso refletir diretamente no indicador de negócio. É muito difícil tu mostrar para alguém, como um diretor de uma empresa dessa, dizendo, olha, tu vai ter 1 milhão de fãs. Tá, mas e o que isso vai me converter lá na minha última linha de resultado financeiro? Quantos produtos a mais eu vou vender? Ah, não sei, porque na verdade tu não vende produto para esse cara aqui vai ter uma boa lembrança de ti. Ah, mas eu não apareço na embalagem do produto final, eu nem apareço lá no final, ele nem sabe quem eu sou. Bom, então esse é o grande desafio, é cultural. Porque se pensa muito na dinâmica
de negócio, na dinâmica do resultado. As empresas cada vez mais estão pautadas. E a crise de 2008 fez com que isso fosse muito mais forçado nas organizações. Todas elas tiveram que rever planos estratégicos e planos táticos para que desse mais resultado. Tudo foi pautado nesse sentido. Hoje, quando tu vai para uma grande empresa e apresenta um projeto para um diretor, ele vai querer saber qual é o resultado efetivo que aquele projeto vai dar para a organização. Pode ser um projeto que não seja financeiro, pode ser uma redução de energia, pode ser alguma coisa, mas precisa ter um resultado palpável. E essa é o grande desafio. Enquanto a empresa B2C está ali. Quanto mais ações ela fizer, mais ela vai aparecer, mais recall ela vai ter, mais produto na prateleira ela vai vender, porque a relação é direta nesse sentido. Né? Então, esse é o primeiro desafio. E a gente, da Brivia, a gente atende muitas empresas B2B. E o nosso dia a dia, basicamente, é mostrar como que uma empresa, como a Braskem, que é da primeira geração do plástico, está lá, como é que ela pode ser ajudada através de mídias sociais, como, por exemplo, uma CETIP, que é uma empresa que provavelmente ninguém de vocês conheça, mas que é essencial para o mercado financeiro brasileiro. Como é que essas empresas que não aparecem, as pessoas não conhecem, vão se relacionar com outras pessoas? Né? Basicamente, um aspecto cultural. E esse aspecto cultural, ele faz com que todo um processo de estruturação dessas empresas tenha uma dinâmica diferente. Hoje, tu vai num departamento de marketing de uma Coca-Cola, de um Guaraná Antártica, de uma Skol, eles estão lá pensando o que eles vão fazer amanhã, o que eles precisam botar na rua amanhã, porque a dinâmica é essa. Tu vai num departamento de marketing ou num departamento de comunicação de uma grande empresa, uma empresa B2B, então estamos pensando em 2014, nós estamos pensando assim num projeto que nós vamos fazer com outro timing. Então, esse é a diferença. As coisas são mais estruturadas, porque ela precisa de um nível de convencimento maior. E quando a gente entra no detalhe de uma empresa como a Braskem, a gente seguiu, não foi diferente dentro da Braskem, apesar da Braskem ter um posicionamento diferente, ela não é uma empresa tradicional B2B, lá do interior do Rio Grande do Sul, né, que é uma empresa fechada, formal, baseada no resultado, na ponta do lápis, muito conservadora. Ela tem uma pegada diferente nesse sentido. Mas é uma empresa, dentro de um contexto de negócio diferente, ela precisa estabelecer algumas etapas. E no case da Braskem, o contexto que nós tínhamos é um pouco desse. Assim, é uma grande empresa, está hoje, Lígia, entre as 10 maiores do Brasil, é uma das 10 maiores empresas do Brasil em faturamento, faturou aí em 2011, pelo número que eu sei, 36 bilhões de reais. Tem 36 unidades, plantas, né, de unidades industriais espalhadas no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, está construindo o maior projeto do México, a maior planta industrial do México. Projeto petroquímico. Do México, né? Então, assim, é uma grande organização, ela é líder no segmento dela, ela consolidou o mercado petroquímico brasileiro. Só que, posso com vocês que poucos de vocês conhecem com mais propriedade a marca Braskem. Né? Pode me ajudar aí, Lígia, tá? Pode seguir, está indo bem. Estou na frente do cliente aqui, né? O cliente está me testando. E dentro desse contexto, como é que a gente fez? O primeiro desafio nosso na Braskem, e daí não foi um desafio que a Brivia impôs para a Braskem, mas sim a Braskem se testou, foi de, mas como é que está a minha presença em mídias sociais? Será que eu, Braskem, preciso estar em mídias sociais, já que sou uma das principais empresas do Brasil, e as pessoas não me conhecem, como é que isso pode me ajudar? E a primeira etapa que nós fizemos foi muito do que o Eduardo falou. Vamos entender o contexto, vamos buscar conhecimento para isso. E aí, o monitoramento é uma ferramenta essencial para esse processo, porque é através do monitoramento que nós consolidamos um conhecimento, nós vamos entender efetivamente esse contexto. A gente abriu um processo de monitoramento para a Braskem para buscar exatamente saber o que as pessoas falam dessa marca. As pessoas, se elas falam sobre o que elas falam sobre ela, a que temas essa marca é associada no dia a dia. E a concorrência? As pessoas falam dela e outras empresas B2B semelhantes, com o mesmo porte, vamos dizer assim, dinâmica de negócio. Como é que essas empresas estão sendo monitoradas, estão sendo referenciadas hoje em mídias sociais? E esse monitoramento a gente abriu, e logo em seguida que nós estivemos trabalhando com ele, nós abrimos isso, vamos olhar um ano
para esse processo, para que a gente possa tomar uma decisão e verificar qual é que é a postura da Braskem nessas ferramentas e como é que essa ferramenta pode ajudar para o negócio. Em 4 meses depois desse monitoramento, a gente percebeu que existia, sim, uma grande oportunidade para essa empresa entrar em mídias sociais de forma ativa. Por quê? Porque ela tinha, sim, um recall, tínhamos mais de 1.000 menções mês referentes à marca Braskem em mídias sociais. Eram menções diversas, muito delas associadas a colaboradores, mas muito delas também falando sobre temas aos quais a Braskem tem ligação direta. E percebemos também que um dos temas principais, alguns pilares fundamentais dessa marca, não estavam sendo apropriados por outras marcas. Outras pessoas não estavam falando, e quando falavam, outras marcas falavam de forma equivocada sobre aquele tema. Então, a gente entendeu que, bom, se nós temos hoje um recall, nós identificamos 54 perfis no Facebook intitulados Braskem, que foram construídos por N pessoas, colaboradores ou não, integrantes, no caso da Braskem, né, que a Braskem chama as pessoas, colaboradores de integrante, estavam criando páginas, tinham páginas no Facebook, tínhamos páginas ainda no Twitter, no Orkut, alguma coisa referenciada. Então, a gente, está aqui, nós estamos presentes, vamos agora assumir essa presença com a nossa voz, com a nossa postura. E foi aí que a gente estabeleceu para isso um objetivo. Mas por que nós vamos entrar? Qual é o objetivo de negócio? Qual é o processo de negócio que nós vamos agregar valor através de mídias sociais? E nós percebemos que essa mídias sociais ela tinha o papel fundamental para apoiar na gestão da reputação. A gestão dessa reputação de marca, que hoje a Braskem é uma das poucas empresas brasileiras que tem uma metodologia de trabalho específico para a construção de reputação. E um dos pilares da construção de reputação é a familiaridade que as pessoas têm com essa marca. Não adianta eu ter uma boa reputação com 5 ou 6 pessoas se 1 milhão de pessoas não me conhecem. E essa é, digamos assim, a reputação o exemplo da reputação da Braskem hoje, porque ela tem uma boa reputação para as pessoas que conhecem essa empresa, mas muito poucas pessoas conhecem. Então, nós precisamos aumentar as pessoas que nos conhecem, porque, teoricamente, nós vamos ter uma boa reputação com um número maior de pessoas. E foi com esse objetivo que nós temos trabalhado desde agosto de 2012, quando nós entramos com a fanpage no ar, no dia do aniversário da Braskem de 10 anos, com uma postura baseada em uma entrega de conteúdo orientada pelos pilares fundamentais dessa marca, que é a inovação, que é servir as pessoas, que é química, que é uma liderança e empreendedorismo no setor, e falar especificamente de uma imagem de plástico, que é um outro ponto que eu acabei não colocando, que, ao mesmo tempo que nós não conhecemos a Braskem, nós tendemos a não gostar do plástico, porque o plástico polui, porque o plástico ele boia na enchente, porque o plástico leva 400 anos para se decompor, ou seja, o plástico, para nós, o nosso mindset nos faz lembrar que o plástico é ruim. E, na realidade, ele não é ruim. Se nós entrarmos no detalhe sobre o plástico, ele garante a vida moderna, porque muitos componentes que nós utilizamos no nosso dia a dia são baseados em plástico. O consumo de combustível de um veículo ele é menor hoje porque tem muitos componentes em plástico, esse veículo é mais leve e consome menos energia para se locomover. Então, nós tínhamos que apresentar a Braskem e também defender alguns dos nossos valores, alguns dos nossos pilares. Nós sintetizamos esses 5 valores num valor principal, que é o tema sustentabilidade. Como é que nós falamos sobre sustentabilidade? Então, esse é o nosso guarda-chuva, nós temos esses pilares efetivos de conteúdo e temos temas relevantes. E daí vejam como as coisas começam a ficar mais estruturadas, mais organizadas, né? E eu tenho aqui os pilares, inovação, servir as pessoas, química, e eu tenho quadrantes específicos de temas relevantes para a minha marca, onde o institucional é aquilo que eu quero falar, são meus movimentos, minhas estratégias, meus projetos. Falar efetivamente sobre a química, o quanto a química ajuda no desenvolvimento, falar sobre o plástico no dia a dia, mostrar para as pessoas que o plástico é fundamental para o seu dia a dia, para o seu conforto, para a sua vida moderna, falar sobre o nosso posicionamento, que é olhar para o mundo de uma forma diferente, falar sobre os 3 R's, reduzir,
reutilizar, reciclar, então um processo de reutilização, e falar sobre a água, que foi um tema de 2013, né, que é o Ano Mundial da Água. Então, dentro desses pilares, desses temas relevantes, nós estruturamos o nosso plano editorial. E é assim que a Braskem fala hoje com seus públicos. Se vocês entrarem na fanpage dela, vocês vão entender conteúdos com esse tom. E é a partir desses conteúdos que nós queremos construir a nossa reputação. E tomamos uma decisão. Pô, quais são os canais que nós vamos entrar? Como nós não somos uma empresa que precisa estar o tempo todo testando novas ferramentas, nós pegamos o Twitter, que é uma ferramenta que tem um processo muito de entrega de conteúdo, e utilizamos o Twitter basicamente para apoio e assessoria de imprensa, onde nós divulgamos as nossas ações institucionais. Então, hoje nós temos menos de 1000 seguidores, mas são seguidores muito bem alinhados com aquilo que precisamos entregar para eles, que são jornalistas, que são blogueiros, que falam sobre o nosso tema. E pegamos e escolhemos o Facebook como sendo a ferramenta onde nós vamos fazer relacionamento e entregar os nossos pilares de marca. Tá? E como é que foi esse processo de implantação? Então, eu estou falando para vocês que nós entramos em agosto de 2012, só que esse processo começou em maio de 2011, quando a gente teve a primeira reunião falando em mídias sociais. O que é isso e como é que isso pode colaborar com a Braskem. De lá, a gente, depois que tomou a decisão de entrar, a gente primeiro foi fazer uma defesa para a diretoria, para a vice-presidência, de, olha, nós precisamos entrar, e a gente precisou, nesse processo, buscar muita informação bem estruturada para dizer, olha, sim, precisamos entrar. Construímos um plano editorial, vocês viram aí, estabelecemos, e daí tem uma dinâmica diferente, um fluxo de produção e aprovação de conteúdo, que é uma outra característica dessa questão do B2B, né, que as coisas são muito mais formais, há muito mais receio em publicar certas coisas, a mídia social é um ambiente menos formal, um ambiente do dia a dia, mas as empresas são mais conservadoras. É padrão, é pela sua dinâmica de negócio. E estabelecemos um fluxo de aprovação claro, onde temos a certeza e até a antecipação da produção desse conteúdo para a publicação. Isso acaba engessando um pouco um processo, mas garante que esse processo seja bem feito. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha uma dinamicidade de publicação de conteúdo. Mas hoje, por exemplo, nós estamos pensando nos conteúdos que vamos publicar já, e estamos criando os conteúdos que vamos publicar em novembro, porque nós temos essa dinâmica, esse fluxo de aprovação. Ajudamos a Braskem a estruturar uma equipe, né, e uma equipe na Braskem, uma equipe dentro da Brivia também, para poder atender esse processo. Estabelecemos dentro da empresa, porque é uma empresa petroquímica, que fala de química, que fala de butadueno, butanoeno, ieno, que eu não consigo, a minha equipe não consegue, a equipe da Lígia diretamente também não consegue responder algumas questões que acabam surgindo, e a gente precisa ter uma rede de porta-vozes internos que nos apoiam tecnicamente a dar essas respostas. Estabelecemos um plano de gestão de crise, mas se amanhã um maldito começar a publicar coisas falando mal da Braskem, mandando a Braskem para longe, o que eu vou fazer? Nós temos um plano de contenção de crise, um plano de atuação nesse sentido. E, obviamente, estabelecemos todo um processo de sensibilização e de educação, entre aspas, dos nossos integrantes, dos nossos colaboradores, para que eles pudessem ser uma ferramenta importante de apoio nesse sentido, né? E aqui vocês podem ver alguns posts que exemplificam isso. Então, aqui é um post falando num pilar de inovação, né, onde a gente tem a questão, parece uma caneta comum, mas em vez de uma tinta, ela libera um fragmento de plástico e constrói objetos de 3 dimensões. Então, uma impressora 3D baseada em plástico que faz desenho. Então, isso aí é inovação, está ligado com o nosso pilar de inovação, está ligado no plástico no dia a dia das pessoas, então está dentro daqueles quadrantes. Essa aqui é um post mais inspirador, mais conceitual, né, ligado a novas formas de ver o mundo. E um terceiro, que é mais, digamos assim, para trazer o plástico para o dia a dia. Então, depois de uma semana de trabalho ou estudo, nada melhor do que chegar em casa e relaxar. E daí mostra vários objetos que possuem plásticos, componentes de plástico na sua formação.
Então, de forma bem sintética, bem objetiva, esse foi o trabalho. Acho que depois a Lígia pode dar as nuances desse dia a dia, mas é isso que eu gostaria de apresentar para vocês por enquanto. Perfeito, Ribas. Eu vou aproveitar aqui, Lígia, já vou emendar uma pergunta, acho que para entender. Lá em maio de 2011, quando começou o trabalho de planejamento, antes de vocês entrarem efetivamente nas mídias sociais e se portarem nelas, que teve um gap de mais de um ano, né? Quais foram os principais desafios encontrados internamente? Tá, boa tarde, obrigada pela presença. Ribas, parabéns, eu acho que você nos entende de várias conversas que vamos tendo aí no decorrer dos períodos. Eu vou colocar um ponto. Mesmo eu não estando na área de comunicação empresarial neste momento, mas sim dentro da Braskem na área de marketing, acompanhei o movimento. O que acontece? Quando nós fazemos parte de uma empresa B2B, eu não sei quantos de vocês, se puderem levantar a mão, que trabalham nesse mercado, tem uma turma aí, devem entender mais ou menos o que eu vou falar. Quando você está no mercado, que ele é químico e petroquímico, formado por engenheiros, que entendem muito do processo, e administradores e tudo mais, fazer um movimento para ir para as mídias sociais precisa muita reflexão. Por quê? Porque nós estamos falando de um ponto que o Ribas tocou, que é a questão de imagem e reputação. E que, muitas vezes, um passo em falso ou alguma crise que aconteça, isso tem impacto imediato, né? Então, a discussão internamente foi convencer os diretores, que não eram só os diretores da área de marketing ou comunicação, que estava dentro da nossa vice-presidência, ou de sustentabilidade, que esses já estavam comprados e acreditam nessa movimentação, era muito mais levar para as áreas industriais o quão relevante é as mídias sociais. Se a gente pensar, nós já estávamos lá, né? A turma já estava nas mídias sociais. E um pouco do que o Ribas falou, tinha a decisão da empresa se queria ou não dialogar com stakeholders, públicos de interesse, que são prioritários para a Braskem, entrar nesse diálogo e abrir de forma transparente a forma de dialogar. Então, foi o convencimento muito mais nas áreas industriais, porque segurança é um valor para a Braskem inegociável. Segurança em primeiro lugar. Todos os momentos de risco ou de parada de indústria, vocês trabalham então em B2B, sabem, toda a parada de manutenção, todo o movimento que é feito, ele é muito delicado. Então, principalmente as áreas industriais precisavam entender que, primeiro, as pessoas que trabalham de turno já estavam conectadas nas mídias sociais, já estavam lá, seja por smart ou pelo qualquer outro aparelho, já estava lá. A gente precisava entender o quanto pronto a gente estava para conversar com essas pessoas. E eu te falo que hoje, depois de um tempo já na área, em alguns momentos, escutei de algumas pessoas falando: putz, mas por que a gente está em mídias sociais? Não consigo ver a relevância. E aí a gente faz um trabalho da Brivia de estar presente, principalmente nos comitês de crise. E num momento que a gente teve no Rio de Janeiro, em uma das simulações de gestão de crise, que isso também é relevantíssimo para a Braskem, a gente tem simulados, tem treinamentos, né? Tem que estar todo mundo apto e capacitado no momento de crise, porque não adianta no momento de crise você querer se organizar, você já precisa estar organizado antes. Eu falei: Ribas, vai lá e faz uma apresentação para a turma e conta a relevância das mídias sociais em momentos de crise. E a gente já tinha alguns pequenos exemplos quando a gente entrou nas mídias sociais, graças a Deus, exemplos de crises pequenas, não tão grandes, mas que a gente conseguiu captar o quão relevante foi que a comunidade do entorno, os próprios integrantes e pessoas que interagem na nossa página, quando a gente colocou o comunicado oficial do que estava acontecendo em 1h30 depois que estava acontecendo a crise, todo mundo canalizou para lá, todo mundo
entendeu que aquele era o canal oficial da empresa, onde a gente estava falando de forma transparente o que tinha ocorrido, como tinha ocorrido, em que horário tinha ocorrido, o que estava sendo feito, e em 1h30 cessou. Então, para o diretor industrial daquela planta industrial que aconteceu o fato, depois ele passou a mão no telefone e falou, acho que eu estou entendendo, né? Acho que é por aí. Né? Entendi o quão relevante isso daí é para a gente. Não simplesmente para segurar a informação, mas para canalizar para onde tem que ser certo, para você levar, para deixar a especulação de lado e você realmente informar quem você precisa informar. Né? Quem tiver interesse de conhecer, e aí fãs da Braskem, que são hoje 16 mil, em torno um pouquinho mais, né, Ribas? 16 mil. Pessoas que falavam, pessoal, se você, nessas palavras, se vocês querem a comunicação transparente, eis aqui a resposta, a Braskem acabou de postar. Para mim, isso é fundamental. Isso é alguém que eu não conheço falando de mim e falando do que eu faço. Mais ou menos isso. Então, né, juntando aí a sua pergunta de lado de 2011... foi convencer internamente, de fato, pessoas que estão muito ligadas nas áreas de segurança industrial, que, às vezes, não conectam o que a mídia social pode fazer para contribuir no fortalecimento da imagem da reputação. Visto que a Braskem é uma empresa de várias consolidações, né, várias aquisições, e foi se consolidando como uma petroquímica no Brasil, e hoje é uma empresa química voltada para a questão do plástico muito fortemente, vai além da área industrial. Né? Você está falando de outras coisas, está falando de gestão e de reputação, gestão de imagem, você está trabalhando de outra maneira. Perfeito, Lígia. Pessoal, quero interação. Alguém tem alguma pergunta? Opa, só preciso que alguém leve o microfone ali para o parceiro. Tem alguém aqui? Beleza. Aí só se apresenta e fica à vontade para perguntar para nós. Fala nome, empresa. Oi, boa tarde. Meu nome é Otávio Pitaluga. Eu sou um apaixonado por redes sociais, como todos nós aqui. Tenho duas perguntas, na verdade. Primeira, blog corporativo, vocês têm sim ou não usando? Como é que está? Segunda, no meu entendimento, a melhor plataforma para B2B é LinkedIn. Fizeram alguma coisa? São essas perguntas. Só a segunda pergunta, você falou de LinkedIn? LinkedIn. Se vocês usaram... Qual é a primeira pergunta, desculpa? Blog corporativo. Se você tem, se você faz uso da ferramenta... blog corporativo. Entendi. Blog corporativo e LinkedIn. Não, hoje nós não temos um blog corporativo dentro da plataforma digital da Braskem. A Braskem concebeu um tempo atrás, um pouco antes das mídias sociais, uma nova presença com seu canal institucional, onde ela, de certa forma, entrega institucionalmente a empresa. Tá? A gente já discutiu algumas vezes sobre essa questão de construir um canal onde a gente possa aprofundar esse tipo de discussão, tá? Mas a gente ainda está dentro desse processo de consolidação, de provar eternamente que as coisas estão funcionando, segurando esse projeto. E com relação ao LinkedIn, isso a gente fez sim, adaptou a estruturação do LinkedIn, e quem gerencia o LinkedIn, até mostrando que isso aí se acaba se incorporando a um processo de negócio, é a área de PIO, é a área de pessoas. Então, é a área de RH da Braskem. Não fica dentro da mesma estrutura de comunicação. Deixa eu completar aqui um pouquinho. Na verdade, isso é feito a várias mãos, principalmente LinkedIn. A nossa área olha para isso, sim, mas nós fizemos uma página padrão no LinkedIn. Agora, a nossa área, como é comunicação empresarial, junto com PIO, que é RH, está trabalhando para olhar como faremos uma transição de LinkedIn, como que vamos atuar de forma mais interativa no LinkedIn. Então, isso está sendo permeado na Braskem, sim. Já fizemos umas 4 ou 5 reuniões, o pessoal de LinkedIn já foi lá, eu que levei eles para apresentar para todos os diretores de pessoas e organização. Então, começamos uma interação. Claro que o LinkedIn tem uma conexão com o recrutamento, então... PIO, como o Ribas falou,
seria o dono desse negócio, mas a gente está sempre suportando porque mídias sociais está com a gente. Então, sempre é a 4 mãos, é de 2 áreas. E a questão de blog, faz 1 ano que a gente está nas mídias sociais. Então, e faz mais ou menos uns 6, 7 meses que a gente fechou essa plataforma de atuação aqui que o Ribas mostrou. Então, de fato, assim, a gente consolidou essa plataforma e tudo mais. Então, eu acho que dentro da Braskem a gente está se questionando a questão do blog, tá? É possível, sim, em algum momento, mas ainda a gente está finalizando esse processo de 1 ano de estar dentro de Facebook e Twitter. Tá? Estamos ainda no processo, foi o que o Ribas falou, de aprendizado e de melhorias e tudo mais, e isso provavelmente deve ter evolução em algum momento. Perfeito. Pessoal, alguém lá atrás tem mais uma pergunta? Acho que lá. Ah, perdão, desculpa, não tinha visto que você já estava com o microfone. Obrigada. Meu nome é Ana Lúcia, eu estou fazendo mestrado na PUC e o tema é justamente sobre mídias sociais, né, e B2B. Então, eu queria fazer uma pergunta, vocês falaram sobre retorno, né? Gostaria de saber o retorno que vocês avaliam mais pelo conteúdo, ou seja, pelos comentários que as pessoas fazem, tá? Ou, assim, quantidade de fãs, ou os dois. O que nós temos? Eu conversei com o Ribas um pouco como ia ser a dinâmica aqui. Eu queria contar para vocês como funciona um pouco no dia a dia, né, Ribas? Porque aqui é o que está estruturado e tudo mais. Então, a gente tem uma equipe na Brivia que trabalha todo dia, vai vendo as interações, as menções, interações e o que está acontecendo, né, no nosso Face. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é responsável em receber, em contato com uma pessoa da equipe do Ribas, em receber essas interações, né, e tudo mais, e a gente avalia caso a caso se é uma resposta de fato, se não é. A gente chama a pessoa pelo nome mesmo, né, a gente explica um processo, a gente pede mais 2 dias para a gente poder internamente verificar quem é o porta-voz. Então, tem uma dinâmica que está muito ligada a conteúdo, sim, porque tem a ver com posicionamento da empresa, então a gente não responde qualquer resposta, a gente avalia, e isso é muito diário, né? Todo dia a gente recebe e vai comentando. Quando tem algum questionamento que a gente precisa fazer e que não está na nossa mão, da área corporativa, e que a gente precisa interagir com outra área, a gente responde, às vezes, para a pessoa, falando, olha, estamos verificando, vamos ver como que é, e te respondemos em seguida, e assim que a gente consegue, mais 2 dias, a gente faz essa interação. Porque, às vezes, são perguntas muito ligadas a processos, entendeu? Então, não é bate-pronta, porque não é produto, né? Então, a gente precisa, de fato, de um tempo para isso. Agora, a gente tem crescido de forma orgânica, né? Então, em 7 meses que a gente estava nas mídias sociais, se eu não me engano, a gente já estava com 11 mil fãs, se eu não me engano, acho que era isso, e agora com 16 mil e pouco. Para a gente, os stakeholders prioritários são as comunidades do entorno. Braskem tem plantas industriais no Sul, São Paulo, Rio, Alagoas e Bahia. Então, são essas comunidades que estão no entorno, que tem tudo a ver com a gente quer que esteja próximo mesmo. E a gente detectou que muitos dos integrantes, que são os funcionários, né, da empresa, que interagem também. Então, são 2 públicos muito fortes que a gente trabalha no Facebook, que a gente sabe, e, claro, tem sociedade em geral e tudo, e no Twitter, muito mais formadores de opinião e imprensa, né? Então, a gente sabe exatamente com quem a gente está conversando. São pessoas que normalmente conhecem do processo, entendem quem é a Braskem, e a gente quer cada vez mais ir ampliando essa familiaridade, mas não preciso ter altos volumes imediatos. Claro que se tiver alguma ação bacana que a gente vai fazer de marketing e que conecte, que tenha relevância para a gente agregar para a imagem e reputação, a gente vai fazer também em mídias sociais, mas o objetivo final não é dar boom, né, das subidas de fãs num dia, sabe? Assim, de fato, não é. Então, a gente tem, assim, como o objetivo não é conquistar 1 milhão de fãs, isso não é o objetivo, a construção de reputação, a gente faz uma análise muito qualitativa, assim, desse processo. Então, cada uma desses posts aí fazem parte de séries
que a gente estabelece de conteúdo, e a gente vai monitorando. Olha, esse post aqui teve um número de likes legal, teve comentários, que tipo de comentários foram feitos nisso, de forma bem qualitativa mesmo. Tá? Obviamente, a gente olha para números quantitativos, é legal a gente apresentar mensalmente para a diretoria de comunicação que nós estamos crescendo, que a gente cresceu. A gente não fez nenhuma ação de marketing, nenhuma ação de ativação nessa fanpage, ela cresceu hoje organicamente, então foram essas pessoas que pegam o nosso conteúdo e compartilham com outras, que trazem novos fãs. Então, isso também está ligado à nossa forma de fazer. Nós não queremos ali comprar fãs, não queremos fazer simplesmente uma ativação e termos um número maior, a gente quer crescer de forma sustentada. Claro que ações que aditivem esse processo, a gente pensa, né? Mas elas são basicamente em cima de conteúdo. Então, tem um olhar muito qualitativo. Claro que a gente também olha numa questão quantitativa, como é que nós estamos crescendo, e no olhar de monitoramento, como é que está a nossa reputação, como é que as pessoas estão falando da nossa marca. Então, nós temos lá indicadores de índice de sentimento, polarizamos todas as ocorrências que falam da nossa marca, se essas ocorrências têm crescido ou não têm crescido, comparamos isso com empresas semelhantes a nós, então outras empresas B2B, e até mesmo aos nossos concorrentes. E completando o que o Ribas falou, cada um desses posts aqui, eles estão ligados normalmente, é como se fosse uma batalha naval, né? Há um tema de relevância com um pilar estratégico. Ele nasce em um quadrante, mas ele permeia em muitos outros, muitas vezes. Então, a equipe de atendimento da Brivia, junto com a minha equipe, eles sabem exatamente por que nasceu aquele post, qual que era o objetivo, qual é o objetivo de uma série que o Ribas mostrou aqui, que chama Inovação pelo Mundo. Então, vamos fazer 20 posts de inovação pelo mundo? Vamos. Se a gente trouxer inovação nesses posts, a série continua. Plástico no dia a dia já fizemos vários também, né? Então, a gente vai completando essas séries que vão chancelando cada vez mais os pilares que a gente quer sustentar de forma estratégica. Então, às vezes, como dica para quem vai começar ou para quem está, olhem primeiro para a estratégia de longo prazo de vocês, estabeleçam os pilares que a marca tem que trazer, qual é o posicionamento da marca. Dentro desse posicionamento, estabeleça palavras-chave e temas que têm a ver com o teu negócio, ou com aquele ano de relevância para o país, por exemplo. No que vem, tenho certeza que nos meus temas a gente vai ter esporte, óbvio. Tem que ter. E o que eu vou brincar com esporte na vida das pessoas, esporte na inovação? Aí nós vamos brincar com isso, e aí fica divertido. Então, vocês têm que meio que tentar pensar como vocês fazem o jogo aí, né, Ribas? Aqui só fazendo uma consideração por observações mesmo, eu acho que também não tem aquela história da receita de bolo, né? Então, assim, tem acho que um grande indicador que vocês utilizam é o próprio histórico da empresa, apesar de ser uma coisa recente, né? Vamos falar de 1 ano de ativação, sendo um dos principais indicadores, que é olhando dentro do seu próprio aprendizado. Também tem por mais que tenha muito planejamento, que a gente pode observar, também tem teste, né? Não é 100% das ideias que são colocadas em práticas que vão trazer o retorno imediato ou absoluto, né? Então, assim, tem muito essa coisa do testar, experimentar, ver se deu resultado, e você usar o benchmarking, como o Ribas falou, como um parâmetro, e a curva de crescimento dos seus indicadores como outro parâmetro, já está de bom tamanho para se atingir os objetivos de longo prazo, que foi o que você colocou, né? Exatamente. E a ideia é que, né, eu acho que eu e o Ribas, a gente se provoca muito no sentido bom da palavra, dele provocar, porque ele conhece muito do brand digital, provocar a nós, como uma empresa B2B, de ações que a gente pode fazer nas mídias sociais, e a gente está aberto para, né, cada vez mais escutar e ter a possibilidade de aprender juntos. Eu acho que é uma troca, de fato. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta. Eu acho que dá tempo de mais 2, talvez. Tá. Eu vou ser breve. Eu acho que parte da minha pergunta já foi respondida nos comentários que vocês acabaram falando agora, que vocês já identificaram um pouco do perfil de cada público que acessa cada rede social, mas acompanhando um pouco de outras empresas que também têm um trabalho B2B, eu noto que a conversa, de fato, com o B2B, que é com o público
com os participantes da cadeia ali principal, da cadeia principal, que são as pessoas que trabalham, as pessoas que estão ali desenvolvendo as tecnologias, elas acabam ficando em segundo plano. Eu percebo que as redes sociais elas acabaram se tornando um canal para falar com o público em geral, com outros stakeholders que antes não tinham acesso a essa imagem da empresa, ao discurso da empresa. Então, eu queria saber se vocês têm algum canal específico que converse diretamente com essa cadeia mais próxima mesmo, e como é que fica essa balança de conteúdos entre o que vocês estão construindo para falar com comunidade, com formadores de opinião no sentido mais amplo, e o que fala com a cadeia mais restrita. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando se a gente tem canais específicos para públicos específicos, é isso? Pega o microfone aí, só para a gente interagir aqui um minutinho, porque uma questão é o que a gente conversa com os nossos integrantes dentro da empresa. Outra coisa é o relacionamento com a imprensa, que é feito de uma outra forma. Existem outros canais e outras formas de criar o relacionamento com a imprensa. Com a comunidade, normalmente mesmo, acho que as mídias sociais, né, Ribas, que a gente tem essa grande interação. E outros públicos, a gente tem outros canais. Agora, a Braskem também tem o seu próprio site, né, de pontos de contato com outros stakeholders, nossos clientes. Nós temos marketing de relacionamento direto para os nossos clientes, porque é B2B, então, nossos clientes, a gente tem uma atuação muito forte. Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Acho que vai nesse sentido, sim, por exemplo, funcionários, fornecedores, essa cadeia mais próxima do negócio mesmo, então, até clientes, muitas vezes, eles não são foco das conversas nas redes sociais. Tudo bem que existe um trabalho de marketing direto, muitas vezes alguns canais ou até redes sociais corporativas, canais criados só para essa conversa. Mas eu queria saber de vocês um pouco nesse sentido, como que é a escolha do conteúdo e se existem redes que são usadas para falar com essa cadeia mais próxima, por exemplo, com fornecedores, com clientes. Extranet, intranet, coisas nesse sentido. Então, canais que a gente tem internamente, a gente tem TVs corporativas, revistas, canais internos, que é a nossa intranet, que a gente chama de Braskem View, isso é direto com os integrantes, são os 3 canais mais fortes, eu que sou responsável pelos mesmos. Contato com o cliente é muito face-to-face, é muito dia a dia, porque é com a área comercial. Então, se a gente precisa fazer um comunicado para cliente, a gente já tem um mailing de clientes e a gente faz o comunicado para cliente e os gerentes de contas já estão conversando com clientes. Eu não preciso ir para a grande massa conversar com o meu cliente. Eu estou com o meu cliente muito próximo de mim, né? Então, a gente tem um canal... São grandes empresas, né? Grandes empresas, empresas transformadoras do plástico. Então, a gente está muito próximo. Esse contato é basicamente diário, né? Então, tem eventos, tem outras formas de estar perto do cliente. Fornecedores também, a equipe responsável por fornecedores também tem um canal direto com os fornecedores da Braskem, que não é um número gigantesco, mas tem o seu relacionamento. Então, é bem focado cada área com o stakeholder que é prioritário. E agora a gente tem, né, sempre teve, porque a gente faz a gestão, a vice-presidência faz a gestão da reputação e da imagem como um todo, então a gente olha para todos os stakeholders. Aí temos o site da Braskem, onde tem todas as formas de contato, tem um newsletter que vai para um mailing que você pode se cadastrar no site da Braskem para receber, tem um outro material que se chama Braskem em Foco, que é para um público mais político e estratégico. É mais ou menos dessa forma. A gente tem canais para cada público que está ligado no nosso, né, no nosso cenário, né? É isso. Era isso que você queria saber, se a gente tem canais específicos. E as mídias sociais complementam tudo isso, porque está aberto para todos os stakeholders. Né? E fechando, as mídias sociais ela é muito straight to the point na questão de chegar ao público final mesmo, chegar àquele consumidor, chegar a nós, efetivamente, que não percebemos a Braskem. Toda a cadeia, de certa forma, a Braskem ela é o setor petroquímico no Brasil. E, então, assim, a cadeia conversa com ela diretamente. E quem não conversa com ela está lá na ponta, que somos nós, que não percebe a relevância dessa empresa para o mercado nacional e para o mercado global. É uma empresa multinacional. E
Então, assim, o nosso foco é esse. O nosso foco é, legal, a gente vai respingar na imprensa, vai respingar no nosso cliente, mas o nosso foco são as pessoas, são os jovens, que vão trabalhar na empresa e que, de certa forma, vão defender essa empresa. Convido vocês a entrarem no Facebook da Braskem e conhecerem um pouquinho do que a gente faz e interagir com a gente. Eu vou estar olhando os comentários de vocês. Temos tempo para mais uma pergunta. Opa, meu nome é César Cunha. Vocês comentaram um pouco sobre a análise competitiva de mercado em cima dos canais, na comparação entre conteúdo, fanpage. Queria saber se vocês fazem uma análise competitiva buscando ocorrências de terceiros, né? O que essas pessoas falam sobre a marca e como que é feito. Quando a gente abriu o processo de monitoramento, de todo o processo de aprendizado, tu abre não sabendo diretamente como tu vai fazer essa pesquisa, então tu abre ela de forma mais ampla possível. Lá em 2011, quando a gente começou esse trabalho, a gente abriu tudo, a gente abriu concorrente, a gente abriu temas relevantes, mercado, em inglês, em espanhol, em todos os segmentos, para poder saber o que efetivamente a gente conseguiria refinar dessa primeira abordagem de pesquisa e depois começamos a concentrar. Hoje, nós temos um processo muito mais restrito de pesquisa, digamos assim, de comparação. A gente olha, assim, para a nossa marca, a gente olha, assim, para projetos que nós patrocinamos e olhamos em uma base de amostragem para outras empresas, concorrentes e pares. Por exemplo, hoje, uma empresa que nós olhamos em monitoramento é Petrobras, é Vale, que são empresas do porte da Braskem e que transcenderam o B2B, são empresas que as pessoas efetivamente conhecem. Porque, obviamente, tem um outro histórico, tem uma outra dinâmica, mas são empresas que acabam se tornando benchmarks ou pares para que a gente possa olhar. Então, hoje, a gente olha para isso de uma forma muito mais simplificada, né? O nosso foco é muito na nossa atuação e olha isso como um referencial para aprender, para efetivamente buscar benchmark e melhorar a nossa atuação. Certo, pessoal. Como o Ednei não apareceu ainda, a gente pode dar sequência aqui. Vamos aproveitar que a gente ainda não... Ela não está deixando lá. Cara. Ela não está deixando lá. Ele não quis se expor. Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente compartilhou aqui um pouco do nosso dia a dia, né, do nosso trabalho, com aí uma empresa extremamente jovem, né? Se a gente for olhar, a empresa completou 10 anos em 2012. Em 2012, 11 anos agora, e aí já entre as 10 maiores empresas do nosso país, com uma série de complexidades no seu dia a dia, mas e até pela questão do tema pelo qual está inserida e o mercado não é uma coisa tão comum, né? Os desafios são grandes, aí, são rotineiros, tanto para a Brivia quanto para a Braskem, mas acho que deu para a gente aprender um pouco com o trabalho que está sendo feito. E acredito que tanto o Ribas quanto a Lígia agora vão estar dispostos a bater papo aí no corredor, se alguém quiser de mais atenção. Eu também estou à disposição, vou ficar um pouco mais aí no evento e a gente dá continuidade à conversa depois. Obrigado para todos aí vocês. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal.